Bom dia, a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje, sábado, estamos aqui nesta manhã, são 6h05, 18 graus em Campinas, na cidade maravilhosa. A temperatura hoje está ótima, parece que vai ser um dia ensolarado, né? Glória a Deus por isso. Dormimos bem, graças a Deus tivemos uma noite abençoada. E eu quero compartilhar contigo nesse sábado uma revelação inédita, uma revelação muito profunda, que às vezes tem muitos que não acreditam, talvez não vai acreditar da maneira que eu vou falar. Deitado na minha cama nessa madrugada, e eu perguntei a Deus ontem, falei: Senhor, qual é o próximo vídeo que eu vou fazer? Que o Senhor possa trazer uma palavra ao meu coração. E Deus falou comigo em Lucas capítulo 1, fala sobre Maria e os filhos dela, né? Que Maria tem teve vários filhos, né? E então nós vamos desvendar, mas o que mais me chamou a atenção, que tudo em Lucas capítulo 1, que o médico Lucas é que descreve a respeito dessa situação, né? E eu procurei estudar aqui na Bíblia, nessa Bíblia minha interlinear, que é a Bíblia que ela está mais original com o grego, né? Que foi escrito naquela época lá, né? E então eu tenho certeza que você vai se interessar muito. Acredito, você que quer estar sempre atualizado com respeito às coisas, né? Porque essa revelação é profundíssima. Nós vamos estudar juntos. Se você se interessar, nós vamos estudar junto. Quer ver aqui no livro de Lucas, no capítulo 1, eu não vou ler todo o texto não, porque você sabe, é muito pouco tempo. Eu poderia prolongar com meus vídeos agora, porque o YouTube já está ciente disso. Mas, quer ver aqui em Lucas capítulo 1, na minha Bíblia, na sua Bíblia aí, né? Na sua Bíblia, você que tem Bíblia na sua casa, pode pegar ela aí. É Bíblia, está escrito o que eu vou ler aqui. Talvez a tradução da sua seja um pouco diferente, mas é a mesma coisa. Lucas capítulo 1, versículo 34 diz assim: Então Maria perguntou ao anjo: como vai acontecer isso? Né? Então Maria perguntou ao anjo: como vai acontecer isso? Então, nós estamos aqui vendo que houve um encontro. Houve um encontro de alguém, de duas pessoas. Aí esse encontro é um encontro que, no meio de milhões, eu posso dizer dessa maneira, ou quantas mil pessoas que havia na cidade de Nazaré, eu acredito que esse encontro foi ali, na cidade de Nazaré, não é? Era um povoado, não vou falar milhões, eu corrijo agora, eu posso falar milhões, incluindo a cidade de Israel, ali a toda Jerusalém, toda a região ali, então dá milhões. Mas dentro da cidade, daquele povoado de Nazaré, né? Então aquele encontro foi ali. É um encontro
que marcou a história da vida, marcou a história. E Deus, pela sua infinita graça e misericórdia, eu tenho buscado essa sabedoria do alto, que nós falamos nos vídeos passados, para poder a gente se inteirar mais nas profundidades da palavra de Deus, porque existe muita, a revelação, as profundidades é muito grande. Por que eu falo que quando eu pego a Bíblia para ler, é como se eu entrasse dentro de um rio de águas purificadoras, de revelações que às vezes Deus revela para um e não revela para outro por causa da leitura. Se você ler pausadamente, o Espírito Santo vai te trazer revelações profundas. Então, houve um encontro. A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão sobre a terra para encontrar alguém a qual ele possa confiar, acreditar e fazer alguma coisa ali né? E a terra já estava contaminada. Naquela época a terra já estava contaminada. Eu nem vou entrar na profundidade dessa revelação agora já. Isso aqui vai ser uma introdução para nós hoje, para nós começar. Eu não sei se é amanhã ou segunda-feira, mas sei que eu vou fazer sequência desse vídeo. Então, nós entendemos e sabemos que, se eu for contar a história desde Gênesis, desde a criação do mundo, o motivo por que o Senhor permitiu que Jesus Cristo, que Deus permitisse que Jesus Cristo viesse em carne, é muito profundo. Então essa introdução é muito interessante. Por que o Senhor permitiu, por que o Senhor resolveu criar, resolveu colocar uma pessoa de carne e osso na terra, representando o céu de glória, representando aqui um ser humano, né, que 100% homem, 100% Deus, que tem muitos que não acreditam dessa maneira, né, porque Deus é único, ele é onisciente, onipresente, onipotente, né? Então, qual o motivo? Existe um motivo, e o motivo é que Deus, quando criou o homem, quando ele colocou no jardim do Éden o homem, que depois ele tinha formado primeiro algo, o mundo, ele tinha criado esse jardim, essa natureza, essas coisas gloriosas, para o homem desfrutar disso daí. Desfrutar sem poder trabalhar, sem ter esse cansaço, sem ter essa fadiga, essas coisas tudo. E Deus viu também que era necessário o homem ter uma companheira, porque ele fez os animais tinham uma companheira. Então ele viu que o homem precisava de ter uma companheira. Então ele formou do pó da terra, né? Depois eu vou falar sobre esse significado, porquê do pó da terra também. Mas agora a revelação é lá de Maria, mas eu estou dando uma introdução aqui para você entender por que veio Jesus Cristo. Então, quando ele formou o homem do pó da terra, ele queria o homem para viver, como já disse, uma boa na terra. E ele viu que era necessário o homem ter uma companheira, né? E realmente não tem coisa melhor do que ter uma companheira do dia a dia, constantemente, companheira mesmo, disjuntora, né? E ele fez, né? Adão, chamado ali Adão, aquele homem teve aquele sono profundo, o Senhor fez ali uma cirurgia, que foi a primeira cirurgia feita na terra, ali tirou a costela do Adão e formou aquela mulher
linda, que é uma pessoa linda, maravilhosa, a mulher, né? Uma pessoa muito respeitada por muitos na terra, né? Então, depois disso aí, que Deus formou esse homem e essa mulher para viver de boa na terra, alegria, paz, tranquilidade, sem fadiga, sem briga, sem confusão, sem ter que derramar o suor do seu rosto para comer e beber. Só que Deus colocou uma ordem ali de obediência. Isso você pode fazer e isso você não pode. Então, se você fizer isso, você vai ser bem-sucedido. Se você não fizer dessa maneira, você não vai ser bem-sucedido. Você não vai ter essa maravilha que eu criei para você. Então, foi isso aí, entendeu? Foi dessa maneira aí que aconteceu a situação. Eu estou olhando aqui os minutos para mim não estender muito. Mas eu tenho que explicar isso aí, porque eu tenho certeza que muitos vai querer entender dessa profundidade. Então foi isso que aconteceu. E muitos que sabem, né, que Deus colocou ali naquele jardim do Éden, só havia coisas maravilhosas ali, fruto para a pessoa comer, para ele se alimentar de frutos, de frutas maravilhosas, de outras coisas que eu acredito que no decorrer do tempo o homem ia se descobrindo, né, para comer um peixe, para comer uma carne ali de um animal que poderia comer e tal, essas maravilhas. Só que Deus colocou ali uma árvore ali no meio daquele jardim e ele falou que aquilo ali, aquela área ali não deveria ser tocada e nem mexida. Deus, pela sua onisciência, pela tua muita misericórdia, ele estava testando o homem. Ele estava testando o homem, que Deus não fez o homem como robô, não. Ele não queria fazer o homem como robô, não. Ele fez o homem, a imagem e semelhança dele, com livre-arbítrio. É isso que Deus queria. Deus não é um Deus ruim, um Deus que queria tudo para ele, não. Deus não é egoísta. Deus não é egoísta. Essa é a palavra certa. Então, por ele não ser egoísta, ele não fez o homem para ele mesmo, para adorar ele e acabou. Ele queria, o que ele queria, claro, é que nós fôssemos adoradores somente dele e obediente à palavra dele para viver de boa na terra, numa bacana aí, né? Mas o homem, infelizmente, ele deu ouvido àquela coisa maligna lá, porque antes disso já tinha o inimigo sido julgado por terra, porque esse espírito de inveja já tinha acontecido lá no céu de glória. Esse anjo chamado Lucifer, anjo de luz, era o braço direito de Deus. Se você estudar a história, você vai entender. Mas ele, com inveja, querendo ultrapassar a Deus, ele acabou sendo destituído daquela glória celestial e foi lançado na terra. E como ele foi lançado, ele não conseguiu o que ele quis, então ele viu que o único jeito que ele podia se vingar de Deus seria atingindo aquilo que Deus fez para adoração, imagem e semelhança dele. E foi aonde o inimigo se aproveitou ali daquela serpente, né? Ele incorporou naquela serpente, o inimigo, ele incorporou, porque ele gosta de corpo, ele não gosta de objeto, de coisa, ele gosta de corpo. Então ele incorporou naquela serpente, né? E falou, ele achou a Eva ali despercebida, e na hora que ela... Não é que é só mulher, tem gente que prega que é só mulher que é despercebida, não. O homem também é despercebido para lá, entendeu? Só que na hora ali ela achou Eva. Adão devia estar ocupado com alguma coisa,
e achou Eva despercebida e falou com Eva, conversou com Eva. Amém, meus irmãos? Meu amigo, minha amiga, eu tenho certeza que você vai interessar desses vídeos. Esse vídeo é inédito mesmo, vou chegar até o ponto da revelação profunda de Maria como nossa, não sei se nós podemos dizer como nossa mãe ou nossa irmã em Cristo, né? Essa revelação você vai entender, é só você acompanhar os vídeos que você vai entender no profundo. Ah, mas por que está demorando muito, não pode ir logo no assunto? É simples, porque se você não entender o início, se você não entender o começo que foi acontecendo as histórias, e houve tragédias, houve isso e aquilo, para Deus chegar a uma conclusão que ele deveria fazer isso que aconteceu com Maria, então não adianta nada, porque você tem que entender o princípio, né? Você tem que entender início, meio e fim. Você tem que entender. Acredito que você é inteligente, você vai querer entender, né? Não é se eu focar em cima só disso aqui rapidamente, vai ficar algo assim meio parece que pelas metades, não explicou por que aconteceu aquilo. Tá bom, meu irmão? Conto com você, né? Com você curioso, porque tem que ter curiosidade para se aprofundar nas maravilhas. E aí nós vamos falar dos irmãos de Jesus, né? Daqueles irmãos que ele teve, que foram discípulos, foram apóstolos, e nós vamos descobrir também, falar de José, né? Mas vamos falar, se eu falar aqui, eu falo muita coisa aqui, então tá bom? Então vamos orar agora nesta manhã, pedindo a Deus para nos dar uma semana abençoada, um final de semana que hoje é sábado, abençoada, e desvendar os mistérios, as maravilhas da vida para nós não ser ignorante concernente a certas coisas da palavra de Deus. Amém? Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos por esta revelação, nós te agradecemos por esse momento inédito que o Senhor, pela tua infinita graça e misericórdia, o Senhor trouxe para nós, Pai, essa bênção maravilhosa que é a revelação a respeito da nossa irmã, da nossa, podemos falar até como mãe, como amiga, né, que hoje descansa no Senhor. Aleluia, glória a Deus. Senhor, abençoe esse irmão, essa irmã, abre os olhos do nosso entendimento, que todo espírito de incredulidade, dúvida, saia da vida dele, dela, em nome de Jesus Cristo, para que ele e ela, nós juntos, possamos entender a profundidade, aleluias, dessa maravilha que o Senhor está trazendo para nós, um entendimento mais profundo, mais adequado. Pai, abençoa essa família, muito obrigado por esse sábado, por esse final de semana, abre as portas para os desempregados, Senhor, fala ao coração dos necessitados, traga de volta o cansado e o oprimido, aquele e aquela que afastou dos teus caminhos, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? E eu quero te dizer que durante esses vídeos, no final, nós estaremos fazendo oração pela sua vida, pela sua família, de cura, de libertação, de obra de macumbaria, quebrando feitiçaria, quebrando olho gordo, quebrando inveja, pelo poder da palavra, do nome de Jesus Cristo. Então você que pegar o vídeo, você fica até o final, para você receber a oração da fé, pela sua vida e sua família, pelas portas abertas, e etc. Várias coisas de hospitalizados, presidiários que estão presos injustamente, e Deus vai fazer um milagre na minha, na sua e na nossa vida, em nome de Jesus. Que Deus te dê um sábado abençoado, aleluia. Eu estou achando até bonito que hoje foi o primeiro vídeo que eu faço de gravata, ficou lindo,
Aleluia. A paz do Senhor para todos. Bom dia.